Eu hoje estou com uma das pessoas que está sendo mais comentadas na cidade, na Expopato. O que ele trouxe pra gente virou uma febre e a gente vai trazer na Invento. Assim espero, vamos torcer. Este homem, ele tem o olhar de toda a cidade. Ele sabe tudo o que está acontecendo aqui em Pato Branco. E não sei não se não era o nosso país inteiro. Ele gosta de tecnologia, ele veio de uma família bem simples, e a gente vai descobrir um pouco dessa história. E hoje, aonde você passa aqui, você vê umas câmeras espalhadas? Estou falando do Aldo. Aldo Arendt. Seja muito bem-vindo, dono da PROC. Obrigado, gente. Boa tarde. E falou certo o meu nome, sim. Tá certo. Que bom que eu olhasse todo mundo. Não, não, a gente não tem todo esse poder. Isso a gente fornece o sistema, mas quem olha é as forças de segurança pública. Ninguém pode ficar vendo o que os outros estão fazendo, né? Mas LGPD, agora segurança, vamos... privacidade do povo, né? Aldo, que câmera. É, o negócio é legal. Que vocês apresentaram pra gente lá no Expopato, onde a gente pode ter uma visão de algumas instaladas na cidade. Da onde surgiu essa ideia? Então, a gente sempre tem chamados na vida, né? Eu tava comentando, eu nunca gostei da área pública, sempre tive uma aversão a isso, família humilde, aquela visão da política torta, que político é coisa errada, quem mexe com isso não é certo. E aí, em 2019, depois de ser vencido pelo cansaço, a minha esposa e um colaborador, eles me convenceram a entrar no edital de Pato Branco do monitoramento de cidades. Falaram, olha, tá dando errado, a gente consegue fazer certo, vamos entrar? A gente entrou e conseguiu ganhar. E foi muito legal porque a gente ganhou no pregão online por um lance do mesmo valor que a empresa que estava fornecendo antes, porque é um contrato de locação. Ele deu o mesmo valor de lance que nós, mas nós demos 3 segundos antes que ele. Não acredito. Sim, a gente ganhou no segundo. Então, assim, é loteria. Ganhamos porque tinha que ganhar mesmo, foi um chamado. E quando a gente ganhou, tecnologia é muito diferente em cada setor. E não funcionava bem. O município tinha alugado um sistema que não dava certo. Por quê? Porque o crime acontecia e era aquelas câmeras gigantes que olham para todos os lados, e esse era o problema. Ela olhava para todos os lados. Aí o crime acontecia, ela virava para olhar para o lado de Nossa. lá. E aí começou. A minha empresa estava ficando mal falada porque não funcionava bem. Quando acontecia alguma coisa, bateu no carro, teve alguma coisa, Aham. a câmera virava. Rouba banco, o cara veio roubar o banco e ficou esperando a câmera girar para roubar o banco. Então, aí a gente entrou num acordo com o município e tem um limite contratual, que sempre existe, né? Era 25%. E nós tínhamos acho que 47 câmeras na época e a gente entrou num acordo, ó, fez aditivos 25% e a gente vai forrar de câmera. Daí nós trouxemos na época, a gente conseguiu fechar 230 câmeras Nossa. no valor que eles pagavam ali das 52 com aditivo e aí a gente começou. Ah, isso aqui, tá, olha, dá para fazer reconhecimento facial, vamos fazer? Ó, dá para ler placa de carro, vamos fazer? Aí li as placas dos carros, mas eu só leio a placa. E esse carro é Aham. roubado, como é que eu sei? Aí vamos descobrir no estado como é que a gente integra esse sistema. Aí integrou com o sistema. Ó, mas o facial, sem um banco de dados, também é só um banco. Aí a gente foi correndo para integrar, foi para Interpol, correu atrás. E aí foi indo, foi andando e sempre inovação, inovação, inovação. E na minha cabeça era assim: visão de empreendedor, visão do meio privado no meio público. Era um caos, porque o meio público é Totalmente difícil a lida, diferente. mas eu pensava o seguinte: se eu pegar um pouquinho do que eu ganho aqui todo mês e investir, reservar para Uhum. investir, quando chegar no final do meu contrato, eu vou ter um Sei. baita de um parque e eu vou ter um diferencial, fica mais fácil. Porque eu me preparei durante anos para aquele momento. E era um mérito meu, porque Uhum. o meu contrato exigia X e eu estava entregando algumas coisas a mais. E a gente foi fazendo isso dia a dia. E também chegava na hora de renovar, olha, o certo seria fazer um edital novo para ter todas aquelas tecnologias. Só que eu já estava entregando, então por que fazer o edital? Ia sair mais caro, né? E aí foi andando, chegou no ponto de renovar e o pessoal lançou uma forma nova de contratação e aí eles me deram espaço para fazer o que eu quisesse. Nossa. Porque o formato que a prefeitura utilizou na época, que é o CPSI, que é a Lei para Contratação de Soluções Inovadoras, ela diz assim, eu tenho um problema de segurança pública, eu tenho um problema de câmera e as empresas têm que vir e apresentar como resolver aquele problema. Porque hoje o que acaba acontecendo? Na prática, alguém vai lá, entrega, ajuda a montar um edital, uma empresa, porque entende daquilo.
e acaba tendo um direcionamento. Uhum. Nesse modelo de licitação, cada empresa tem que vir apresentar o que ela tem de Que melhor e legal. como que ela vai inovar nisso. E aí veio a empresa do Muito Rio de melhor. Janeiro participar, veio a empresa de Curitiba participar. Até foi legal, porque a gente veio e fez uma proposta que cobria muitas coisas. Por exemplo, a gente tem um problema de enchente na cidade. Sim. A gente colocou uma câmera que fica vendo se a movimentação da bacia. Olha, tá subindo água, tá baixando água, então tem um histórico disso. Pô, só quem tá aqui conhece a realidade de ter essa Aham. sacada, né? Veio a questão dos pontos onde a gente tinha que monitorar. A gente tem problema de escola, um aluno sumiu, aquelas Uhum. coisas do dia a dia. Então a gente previu lá, ó, em toda a escola da cidade e CMEI dos municipais, a gente queria colocar uma câmera que lê placa e faz reconhecimento facial. Então a gente já tinha essa realidade. Vinha, olha, eu sei que a polícia militar precisa ter acesso, eu sei que a delegacia da mulher precisa ter acesso, todo mundo. Então a gente preparou isso. Olha, eu sei que a cultura tem que ser implantada, Sim. porque tem um sistema, tem que ter a cultura disso. Uhum. Então a gente prevê assim que quinzenalmente tem cursinho, tem conversa, ajuda a polícia para aprender um pouquinho mais, e a cada 3 meses faz um curso grandão para quem entrou novo. A gente foi criando esses mecanismos. Aí veio essa coisa da área pública, mas sempre dá vontade de desistir, porque a área pública todo mundo acha que é uma maravilha, que Não. é legal e tal, mas é um caos ali, é muita Muito luta. burocrático. Quando você quer fazer a coisa certa, fazer a Uhum. diferença, né? É batalhão, É difícil. é difícil. Você trabalhar bastante, batalhar E bastante. eu brinco sempre assim, hoje a gente está em alguns municípios. Aham. Se a gente fosse pelo caminho torto, a gente tava em todos, né? É. Porque é o jeito da máquina. Então hoje, assim, a gente tava brincando esses dias na empresa, que podia colocar um selo ouro. Onde a PROC tá no município quer dizer que a administração é Sim. séria. Porque a gente trabalha de uma forma muito séria. Então a gente leva essa seriedade junto conosco. Hoje tem a questão do botão do pânico, né? Uhum. Ataque em escola que aconteceu, a Uhum. gente sabe que é difícil para um município montar um edital rápido. O que a gente fez? É tão simples o botão do pânico que qualquer pessoa pode fazer. Uhum. Qualquer um mesmo, é tão simples que qualquer um pode desenvolver. A gente desenvolveu e deu de graça. Olha só. Então Você quer hoje pensar na sociedade. são mais de 80 municípios que têm isso implantado, são Uhum. 2.000 professores, tem um monte de gente se beneficiando e é de graça. No Sudoeste, de 42 municípios, 41 usam. Que legal. Né? E o que a gente fez? A gente deu o meio para a polícia ser contactada, para a professora poder contactar. Então a gente só é o middleware da conexão disso. O trabalho real vem das forças de segurança pública e vem da educação. A gente só deu um pouquinho de tecnologia para ligar esse elo. E é uma coisa tão fácil que eu ouvi muitas vezes, isso aí até meu filho faz. Sim, vai lá e faz. Escolhe um problema da administração que você tem capacidade de resolver e vai para guerra. Vai Encara. tentar. Isso. Aldo, você está aqui no Talk do Parque, né? Um podcast destinado ao Parque Tecnológico. A gente quer trazer informações sobre tecnologia, inovação, mas principalmente o ser humano. E eu quero que você conte para nós a sua história, porque você não é de Pato Branco, você havia comentado comigo. Como foi entrar na tecnologia? Como foi a sua história de vida? Para que também inspire outras pessoas, quem sabe estar na mesma situação, ou olhar e falar, eu quero ser igual ao Aldo. Legal. Então, os meus pais se separaram muito cedo, eu tinha 3 anos quando eles se separaram. A minha mãe foi sempre uma guerreira para tentar dar o melhor. Ela sempre fala que a minha infância foi extremamente difícil. Mas você nasceu no Paraná. Eu nasci no Paraná, nasci em Francisco Beltrão. Você é beltranense. Eu sou beltranense, né? Depois eu vou contar, tem uma piadinha que eu fiz com os meus amigos, quase apanhei, né? Eles sempre incomodavam com essa história da rixa, né? E um dia eu falei, Adoro Beltrão. eu falei pros meninos, assim, brincando com eles, falei, bicho, eu fiz o que todo adulto faz, né, quando cresce. Sai do interior. Fiz o quê? Fui pra cidade grande ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que ficaram bem chateados. Quase apanhei. Não, mas realmente eu vim para Pato Branco por uma oportunidade de trabalho. Eu tive uma condição melhor para vir para cá e realmente vim atrás Você de tinha grana. quantos anos quando você veio? Tinha 20 anos. Você veio fazer faculdade, trabalhar? Não, eu vim transferido. Eu trabalhava num provedor de internet e eles me transferiram para cá para gerenciar algumas cidades. Então, não que Beltrão não me proporcionasse o mesmo valor que eu ganharia aqui naquele cargo. É que a vaga não existia em Beltrão. Sim. E aí... E você sempre gostou de tecnologia? Como que você entrou nesse mundo? Então, tudo começou lá. A mãe, aquela coisa simples, eu e ela, escola.
Na escola vem os planos do governo, né? O Hum, assistencialismo com propósito. sim. A escola recebeu computadores. Isso foi, acho que em 97, 98. E por R$ 5 você podia fazer um curso de datilografia e mais R$ 5 você fazia um curso de Windows 95 e 98. Nossa, E a gente já aprendia a instalar o Windows na época, né? Com disquete. Quem não conhece quem não disquete vai quer, é. pesquisar, hein? E aí aquilo me puxou. Eu sempre gostei de desmontar, de criar as coisas. E me fui empurrado, né? Eu comecei o meu trabalho ali para pagar esses 5 pila. O meu padrasto, ele tinha um caminhão e ia no interior buscar a ração contaminada, essas coisas. E eu era o mirradinho, o ratinho, e eu tinha que entrar dentro do silo para empurrar aquilo, né, para baixo. E depois eu ficava em cima do caminhão ajeitando a carga. Olha Eu tenho só. uma hernia de disco até hoje por Por causa causa disso. disso. Saco de 50 quilos, eu Meu pesava uns Deus. 30, né? Mas trabalhava, ganhava meu dinheirinho para não precisar ficar pedindo para a mãe. Aham. E eu consegui pagar o curso lá da escola. E aí, nisso, eu consegui o primeiro emprego, ali, sem carteira assinada mesmo. Eu fui jardineiro de motel. Olha só. Bougainville, lá em Beltrão, na Quem época, me deu uma oportunidade diria? de Ah, emprego. Tinha acho que uns 13 anos, mais ou menos, eu ia ali. Aí depois eu fui trabalhar numa gráfica, e na gráfica eu aprendi todo o ciclo. E a gente fazia lista telefônica lá. Então eu aprendi no computador, eu fiz um cursinho de artes gráficas, e aí eu ia lá, montava a lista, aí depois eu ia para trás ajudar a imprimir, aham. cortar o processo, e aí eu ia entregar a lista telefônica também, né? Então eu lá com uns 14 anos, hoje em dia isso não existe, Não né? Com existe. 14 anos eu saía viajar nas férias com a empresa para entregar as listas telefônicas de janeiro. Então, em Aham. dezembro, nós estávamos entregando a lista. Já melhorando a tua comunicação ali, porque você estava Ah, conversando com todo mundo, isso, imagina, desenvolvendo isso, isso. 13, 14 anos, então foi 2003, não, 2003 por ali. Não, 98. 98, 98. 99. Fui para Santo Antônio, Que Barracão, Sudoeste, legal. aquela parte da fronteira, eu conheci entregando lista telefônica, rua a rua. Olha só. Aí eu consegui o primeiro emprego com carteira assinada. Aí eu fui trabalhar como TI no escritório de advocacia. Hum, E foi bem legal, assim, foi uma experiência muito bacana. Foi a minha era petista, né? Todo mundo teve o escritório. adolescência. O escritório era Aham. trabalhista. Eu tive a oportunidade, o escritório quis bancar a minha faculdade de direito, mas a minha avó sempre falava que advogado era tudo bandido. Ai, Ela meu que Deus. Ai, que horror. era a maior decepção da vida dela ter um neto advogado. É. E eu Mentira. levei aquilo, né? Aham. E acabei, daí veio a oportunidade de trabalhar no provedor de internet. Aí dei um up na tecnologia, fui aprendendo, aí conheci ainda mais o Sudoeste, e eu ia pra rua, fui atendente. O mais legal, quando eu entrei no provedor, me chamaram numa reunião depois de quase 3 meses ali, ó, se você tiver outra vaga, vai buscar porque não vai dar certo. Você não. O que falaram isso? Aham, eu ia ser dispensado. Meu Hum. chefe não gostava muito de mim. E. Eu era meio faz tudo. Eu atendia suporte, ia pra rua arrumar, eu me virava. Aham. E daí eu brigava muito com os técnicos, porque eles não queriam atender o cliente. Eu falei, ó, o cliente tá esperando, vai lá. O cara paga a conta, Uhum. você não tem que escolher, né? E aí me chamaram. Daí o meu chefe ganhou a conta e a pessoa que entrou no lugar acabou me promovendo. Olha, Porque daí eu era novo e ela sim, era nova e a gente queria mudar as coisas. Daí junta, né? tinha um pensamento diferente. Isso. Aí no fim eu fiquei muitos anos no provedor, fui até 2008. 2008, quando eu saí, eu gerenciava todas as cidades do provedor aqui do Sudoeste, em Pato Branco, já transferido, né? Eu era gerente dos provedores e eu atendia, dava suporte para todos os outros da região, acho que era 28 que tinha. E eu saí dominando tudo que tinha, mas você imagina, eu ia ganhar a conta, Aham. E foi é, promovido. virei o jogo. Olha só. É, E se você tivesse desistido, fala, não, não quero mais trabalhar com esse cara, tá me incomodando. eu nem pensava nisso, eu queria só trabalhar. Antigamente não É tinha que, é isso, que vem, é que né? vem assim, eu precisava Precisava, trabalhar. necessidade. A tecnologia não foi É. uma escolha, foi uma opção. Veio. Veio assim, ó, isso aqui veio, eu não precisei Aham. escolher nada. Eu Sim. já sabia, eu me encaixei naquilo. E a vida foi seguindo o Isso. fluxo. Aí eu fui pra. Até então eu comunicativo, o dia inteiro com gente, rua, empresário, conhecia todo mundo, o Sudoeste inteiro. Aí eu fui trabalhar na RP em Mariópolis,
para cuidar de data center. Foi uma revolução na minha vida, só que eu passei a trabalhar no ar-condicionado, numa sala fechada o dia Nossa, inteiro. Ah, eu fiquei maluco. a gente não consegue, né? Aí assim, Quem é acostumado com a rua não dá. aí eu fui, mudei minha cabeça, aprendi muito, foi uma Uhum, época muito rica. Aí quando chegou 2014, eu estava muito cansado, o trabalho era bem exaustivo. Nós éramos em dois para tocar uma estrutura de data center, cartão uhum. de crédito. Então tinha que trabalhar de noite, era 11 horas da noite, eu podia começar a mexer nos servidores. Então eu saía de Pato Branco, ia para Mariópolis de carro, para estar lá 11 horas, começar a trabalhar, mexia, era umas 3 da manhã eu voltava para casa, Nossa, dormia, e daí eu podia fazer as manutenções de domingo a quarta. meu Daí eu tinha os dias de Deus. folga depois Aham. disso. Mas você tinha quantos anos aí já, mais ou menos? Ah, isso foi em 2008, eu comecei em 2008 ali com eles, então em 2008 eu tinha 24, Aham. ali 23, 24. E já com toda essa carga de responsabilidade. Isso, e eu não via aquilo como difícil. Para Aham, mim, fazer a tecnologia, mexer era bom, eu gostava, né? aham. Mas aí quando chegou em 2014 a coisa pesou, né? Ficou mais difícil, já eram uns anos naquilo, uma rotina Eu ia exaustiva. te perguntar, o difícil foi a rotina, aguentar aquela carga. Isso. E aí, assim, você sempre tem um chefe, né? Eu tinha um chefe muito bom, aí veio um chefe mais complicado, Uhum. e ele exigia que eu estivesse lá junto com o pessoal às 8 da manhã. A importância de ter alguém que Cara, eu saía 3 da lidere. manhã e aí Sei. chegava às 8. E daí na época foi assim, eu falei, não, então tá bom, eu faço, mas vamos acertar minhas horas extras aqui, né? Uhum. Aí chegou no mês, pagaram, no segundo mês pagaram, no terceiro o dono da empresa me chamou pra conversar, viu, o que tá acontecendo aqui? Tipo, meu salário tinha dado quase 3 vezes, Nossa. era muito. Aham, E daí tem aqueles adicional maluco, eu falei, olha, por mim, eu não te cobrava, bicho. aham. Eu não Mas você tenho. tá me cobrando uma coisa que eu não consigo Eu falei, mais. só que a única coisa que eu te peço é assim, olha, eu tenho que ter uma flexibilização aqui, porque eu preciso dar uma dormida, dar uma Né? descansada, né? Ele, não, pra mim não tem problema, a gente acerta uma hora, mas desconta, faz um banco, Aham. organiza. Eu falei, não, então fechou, né? E aí, em 2014, quando eu falei, ó, olha, realmente cheguei no meu limite. Uhum. Tava muito complicado, tava bem cansado. Aí eu tava com a minha cabeça assim, apareceu uma vaga que nem eu sabia se ia dar certo pra mim. Tinha uma vaga pra trabalhar, não era nem gerente, era um supervisor de TI de uma rede de supermercado. Eu nem falei pra ele o que que era, eu falei, olha, e eu não tinha certeza que ia ganhar a vaga, tá? Aham. Foi aquilo assim, eu vou sair e eu Porque vou você não, ver. você tava exausto. Deu pra mim, né? E ele olhou assim pra mim, cara, assim, ó, você ajudou a construir tudo aqui, você trabalhou muito forte com a gente, você tá... Eu comecei com eles em 2005, meio terceirizado, Uhum. 2008 eu fui pra dentro, então era quase 10 anos ali com eles. Ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, abre o teu negócio. Eu falei, que negócio, bicho? Agora que eu consigo, que eu tinha comprado minha casa, minha dívida, tinha um carro financiado, minha filha Nossa. tava na escolinha que era assim, eu queria, Já tinha. já Nossa, tinha a Lana. Foi a meu virada de Deus. chave da minha vida que tava organizado ali, ganhava um salário e pagava as contas, né? Uhum. E sobrava uma graninha pro final do ano e pra praia, né? Que era Mas corajoso. esse era o ápice da minha vida, porque era tudo Sim, que eu sempre sonhei. sei. Família Margarina. Exatamente. Era o ápice pra mim. Ele, não, abre o teu negócio. Eu falei, bicho, eu não posso arriscar. Daí eu expliquei pra ele por que que eu não podia. Porque eu não podia arriscar o meu futuro. Aham. Porque eu não tinha um fundo de reserva, porque não se desse errado. Por N motivos. Porque você vai abrir um Uhum. negócio, né? Eu quero ser assalariado. Eu ganhava um salarinho, ele ganhava acho que uns 5 mil na época. Você fica uma estabilidade, é confortável. É É o bom, é bom. confortável. E é muito bom. Eu hoje Não dá penso, medo. até hoje eu penso assim, cara, que cagada, bicho. Não. Não, sério, Você não, pô. não tem cara de ser uma alma que vai Não, ficar estabilizado ali, não. mas pensar na estabilidade de vez em quando. A gente é livre, a gente vai. Mas de vez em quando você É. sonha com aquilo. Daí quando você tem. O Tá, 13º, as férias é bom. remuneradas. Não, é bom, O é bom. empresário já é mais difícil no Não, é início. que assim, tem horas que você tá bem, tem horas que você. É. É Né? porque você tem que pensar que você tem funcionários para cuidar. E aí você Isso. se preocupa porque você tem um compromisso com E eles. aí veio, dentro daquele contexto ali, o Roberto veio e. Ó, então vamos fazer o seguinte: eu vou te dar os clientes também. Falei, bicho, não dá pra mim. Eu posso ter a empresa, eu posso ter os clientes, mas e o dinheiro, e a capacidade de gerir o negócio, Pois é. e a garantia. Cara, eu não tenho. E se mês que vem eu não tiver E faturamento, se como é que der eu errado? faço? E aí? É muita coisa, é Tua muito família, se. esse teu carro? É. Aí ele, não, faz o seguinte então. Olha, tem um período de transição, você simplesmente não pode sair daqui. Uhum. Por mais que ia ficar o Douglas lá na época,
E o Douglas conhecia tudo, ele ia tocar tranquilamente, né? Porque eu sempre fiz questão de passar as coisas, eu nunca fui derreter o conhecimento. Para mim, quando você passa o conhecimento, você se liberta para adquirir Com mais. certeza. Então, aquilo eu já tinha feito, tinha estabilidade para uns 4 anos, mais ou menos, lá, que eu tinha deixado programado para Uhum. frente. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, durante o ano eu vou pagar o que você ganha. Vamos fechar um contrato com você, você vai ser um prestador de serviço, eu vou pagar o teu salário durante um ano, o valor do teu salário, Aham. para você ver que vai dar certo. E eu garanto para você que se der errado, eu contrato de volta. Gente, ele foi um pai. E eu falei pra ele, não, mas eu não quero voltar, você não tá entendendo? Aham. Eu tô querendo me libertar agora porque tá muito pesado, psicológico. Ele falou, Uhum. não, você vai lidar comigo, você vai trabalhar comigo, vai ser assim, vai ser assado. Desenhou, tá, agora eu gostei, assim, você tá me fazendo uma Aham. proposta maravilhosa. Mas eu tenho que falar com a Ana, né? Sua Peraí, esposa? exato, porque, veja, eu todo dia tava em Com casa. A certeza. minha realidade, por mais que eu trabalhasse à noite, tinha aqueles horários malucos, eu Sim. estava em casa. Eu comprei uma moto para levar a Lana para escola, porque daí eu ia para Mariópolis de moto, pegava no almoço a moto, voltava para Pato Branco, levava ela para escola, voltava para Mariópolis, voltava no final. Então, era uma Sim. loucura. E aquela Não, e é a tua estrada. parceira, né? Aham. Independente, você tem que. E E, a- aí, o que que vão fazer? e aí, E assim, ela? aí a gente sentou e disse, eu falei, ó, é isso, é essa a realidade, só que se isso acontecer, Aham. eu não vou mais estar aqui, porque o cliente não é daqui. O Uhum. cliente é do Brasil inteiro. E eu tenho que ir. O dinheiro vai ser ir trabalhando. Então vai ser uma loucura. Vai ter meses que a gente não vai se ver. Porque vai ser de uma cidade para outra e tal, tal, tal. E tanto que o primeiro cliente que a gente fechou longe foi em Cruz Alta, né? No Rio Grande do Sul. Então era por aí, voltar. E ela falou: olha, o cavalo encilhado. Sim. Vamos tentar. Não passa duas vezes, é. Isso. E aí foi. Começou no quartinho lá de casa, quarto Que do legal. Lourenço. E foi um cliente, 2 clientes, 10 clientes, 20 clientes, e o Brasil e o Paraguai e a área pública. Todo mundo conhece a Proc hoje por causa das câmeras, que é o que mais Por causa das aparece. câmeras. Isso. Mas nem imagina que na área privada a gente tem cliente espalhado pelo Brasil inteiro, que a gente atende com infraestrutura de TI, com data center, com uma base que permitiu que a gente criasse esse ambiente de Pato Branco. Sim. Por quê? Porque a base da Proc, que é a TI, ela proporciona uma facilidade enorme para construir a infraestrutura necessária para esse ambiente funcionar. Uhum. Esse foi o grande diferencial. A gente nasceu da infraestrutura que provê tudo que vem atrás disso. Onde os outros precisam de uma empresa para criar isso, a gente sabe. Eu chego com o desenvolvimento batendo nos caras, por quê? Porque o código tá errado, porque tá encavalado e... Ah, mas a gente nem imaginava que você tinha esse conhecimento. Eu falei, ué, porque eu não faço, não quer dizer que eu não sei. Sim, né? justamente. Então a Proc nasceu disso, foi ali que tudo começou. E aí hoje nós estamos indo para o 12º ano de De empresa. onde veio esse nome PROC? Do Linux, da parte do sistema operacional, Diz o meu Gemini que você domina o Linux, sabia? é, Aham. eu tenho um certo conhecimento, uma certa habilidade de fato com isso. Eu tenho uma facilidade muito grande em aprender com tecnologia. Uhum. Eu não consigo entender as pessoas, mas os computadores é bem fácil. Difícil, as pessoas são difíceis. Isso. E sabe como que eu conheci a PROC? Eu passo ali, a gente mora próximos, né? E eu olhava aquelas câmeras PROC, eu falei, mãe, o que que é isso aqui? Falei, 2 câmeras enormes aqui. Eu falei, o que que tem dentro dessa casa? E a gente ficava observando, e quando trabalho na Ativa FM, eu olhei o edital e falei, a PROC, tá aqui. É isso aí que é esse negócio. E assim, a gente sempre foi muito discreto, você ouviu falar pouco da Proc. Eu, em rede social, fui ter uns 2 anos atrás. Eu tinha uma Kahana e nunca gastei muita energia com isso. E quando a gente definiu para colocar logo da empresa, muito tempo depois de começar o projeto, foi quando a gente começou a fazer a parte de leitura de placa de veículos, a gente não queria fazer. E por quê? Porque eu tinha medo de o pessoal começar a perseguir, de pega um crime, um negócio, o pessoal vem Lógico. atrás, e o pessoal da polícia falou, coloca porque é bom para Sim. nós, porque cria uma referência. E a gente sente seguro como cidadão, sabia? E se tiver alguma coisa errada, a gente vai saber. O Sim. que acontece? Hoje a gente passa na rodovia, vê uma câmera, passa em lugar, vê uma câmera. De quem que é essa câmera? Tá lá. Ela tá monitorando quem e Aham. por quê. No caso da Proc, é a Proc, é uma identidade. E isso, assim, o pessoal já entende que ali a coisa funciona, que E sente seguro. E isso, a história de São João, né? São João é o caso mais emblemático que a gente tem, porque o roubo de gado no interior cessou. Porque onde tem uma câmera da Proc, tem gente vigiando.
Ah, roubou, a placa foi pega, a face do Aham. cara tá lá. Se ele pintar de novo, vai pegar. Se a placa veio, você consulta, você sabe onde o cara tá. Uhum. E lá é todo cercado, não tem por onde o cara ir pro interior que ele não seja pego, E, né? e você acaba controlando a questão do efetivo policial, de pessoas, Ajuda, porque hoje a gente tem uma carência a nível de Estado em todas as enorme. áreas. Mas a polícia, assim, é uma defasagem surreal. Tanto que agora eles aumentaram, eles iam contratar 1.700, passaram para 4.000. E mesmo assim, 4.000 não é nada. Nós Não é temos nada. 400 municípios, isso dá 10, Uhum. 10 policial por município. Você imaginar que a Patrulha Rural de Pato Branco atende o plantão em São Jorge do Oeste, que dá 2 horas de carro, você já imaginou? Tá louco, não tem como. Mas essa é a realidade que a gente É. vive hoje. Fala-se muito em tecnologia, fala-se muito em infraestrutura, mas a parte humana foi deixada de lado e bem, bem complicado. E a tecnologia, a gente sempre falou que ela vem dar um pouquinho de tempo para recuperar o fator humano, que não tem o que substituir o Sim. fator humano. A tecnologia vem auxiliar para suprir um pouco. Ela é um olho. Então, naquela comunidade interior, você consegue ver, você consegue olhar para aquilo, para frente de uma escola, para uma praça. Então ajuda muito no dia a dia das forças de segurança pública. E a gente veio numa pegada totalmente contra o sistema, vamos dizer assim, Uhum. né? Aquela versão. Eu tecnicamente conheço bem e no meu olhar aquilo assim, os dados que a gente captura nessas câmeras, eles não podem ser de uma empresa. Eles não Uhum. podem ir para uma nuvem. Eles têm que ficar sob a guarda das forças de segurança pública. Hoje, o nosso acesso ele é condicionado. Uhum. Se o comandante do CRPM quiser, ele vai lá, clica e acabou. Não tem mais Uhum. acesso da PROC. A rede que a gente construiu junto com a prefeitura, ela é toda fechada, ela é blindada. Porque que a gente até brincou, porque vocês olham tudo, né? Brincadeira, obviamente, porque tem Sim. questão de segurança, mas quando cair em mãos erradas, pode gerar um problema, porque você é uma pessoa do bem. Mas e se depois for substituído ou vier alguma outra situação? Então vocês têm que ter muito esse cuidado, porque vocês Sim, hoje têm na mão de vocês a cidade, sim, sim, sim. observando 100% 24 horas. Hoje ele é um dado muito sensível. Tanto que na empresa sou eu e mais 2 pessoas só que tem algum tipo de acesso ao sistema. O resto da equipe é totalmente isolada. Eles fazem absolutamente manutenção. Uhum. Essas 3 pessoas que têm acesso ao sistema são para dar suporte para as forças de segurança pública, para dar treinamento, para ajudar em investigação, para ajudar em coisas muito, muito específicas. E é essa a limitação. Então, veja, tudo isso que a gente está falando, hoje nós temos mais de 1.000 câmeras instaladas, se resume a 3 pessoas que podem ter esse tipo de acesso. E tudo que é feito é registrado e auditado. Não só o que nós fazemos. Aham. Cada policial... Veja, nós tivemos um caso que foi divulgado, dá para falar porque isso é aberto, Público. em Clevelândia, que um grupo de bandidos, eu não sei bem como é que foi, não lembro o contexto do crime que eles estavam cometendo, mas quando eles foram presos, eles estavam com o celular na mão, com as câmeras da cidade abertas. Meu Deus! Que alguém da administração tinha passado o acesso do Nossa, sistema. é, Veja, a administração de Pato Branco não tem acesso ao sim, sistema. Por quê? Porque justamente. ela provê para as forças de segurança pública. O GR mesmo deixou bem claro que não queria que ninguém tivesse acesso. Não quero que ninguém tenha acesso, justamente por essa situação, pela preocupação do judiciário, de todo mundo. Então a gente tenta deixar o que a gente faz da forma mais transparente possível, para que todo mundo entenda a segurança que isso traz. Eu tenho uma preocupação com o meu dado. Claro. Sabendo o que é possível fazer com esse ambiente, olhar para empresas que vendem esses sistemas online, isso que aparece de câmeras em todos os lugares. Peraí, aqui o preço. Porque tem o lado bom disso. Mas tem o ruim também. Isso. Você viu, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro, né? A terra do jeitinho. O Rio aprovou uma lei municipal que proibiu a instalação de câmeras por terceiros na rua. Olha! Teve uma empresa que, inclusive, veio aqui para Pato Branco participar do edital junto com nós, que eles tiveram que remover 400 pontos e 1.200 câmeras que eles tinham colocado por conta. Por conta da questão de... Óbvio. Não, por conta deles. Sim, não faz sentido. Mas eles exploravam aquilo comercialmente, eles vendiam essa ideia da segurança. Mas espera aí, é um civil, é uma empresa terceirizada, e aí? Que tá com a minha imagem, tá com... Isso. Às vezes tá com áudio, tá com meus dados. Exatamente. As pessoas não se preocupam muito com isso, mas é extremamente importante. Então, essa situação,
A gente, como cidadão, tem que olhar para isso, porque é o dado Aham. dos nossos filhos, da nossa família, os Lógico. nossos dados. Você imaginou agora na época política, esses sistemas aí, Nossa. que os caras conseguem ver onde todo mundo vai para todo lado. Ah, o cidadão foi votar? Aham. O carro tal andou? Teve reunião com fulano, ciclano em tal lugar. Isso tudo tem que ser muito cuidado. E assim, tem o lado bom, tem o lado ruim. É. Então tem essa preocupação. A gente sempre está antenado com o que o Estado está fazendo, o que está acontecendo. Hoje a gente tem um movimento que se fala muito da questão do Google com o governo do Estado, que tem chamado atenção, tem gerado preocupação, porque não tem essa clareza que a gente está falando aqui de como é que isso é tratado, como que isso é feito. Ninguém está pedindo para revelar o Sim. segredo da coisa, mas minimamente dê segurança para o povo disso, né? Justamente. Porque é um dado muito complexo. Até eu tava, assim, né, não é questão de câmera de segurança, mas estava vendo hoje na internet que um funcionário dos Estados Unidos, da Casa Branca, pesquisando em ChatGPT, colocou lá um dado da administração. Mas um dado que foi agora para um banco que todo mundo vai ter acesso, a gente não sabe como é que funciona. Sim. E aí, o que você vai fazer com isso? A questão da câmera é a mesma coisa. Mas hoje, você falou do funcionário da Casa Branca. Dentro do governo do estado, o contrato foi fechado com o Google para usar o Gemini e o Note LM. Todos os dados do governo de e-mail hoje ficam sob a guarda do Gmail. Eu tenho medo de colocar dados sobre mim no Gemini? Exatamente. É impressionante. Eu fiz durante o período que eu fui usando ali o Gemini, Eu uso ele. também eu gosto dele. Eu uso o Gemini, ChatGPT, Eu achei melhorzinho. várias Mas ele foi o que me deu mais medo. Por quê? Porque eu conversei com ele sobre um determinado assunto, semanas depois eu fui falar sobre outra coisa. Você tem carro antigo, você faz isso? Peraí, esse cara tá aprendendo sobre mim. Né? E aí vem assim, tá, a jurisprudência em cima desse dado tá sobre a guarda de quem? Tá nos Estados Unidos. Justamente. Tá nos Estados Unidos, não tá no Brasil. Né? Então, e a gente não tem legislação ainda sobre isso. A questão da IA que teve a música, vou culpar quem? Exatamente. Quem que eu vou processar? Dá medo. Dá muito. Pra gente que tá inserido e vê o que tá acontecendo, Eu tava até conversando em outro podcast que a gente fez com o pessoal de inteligência artificial, eles falaram que o maior problema agora é fazer a questão dos dados, como proteger esses dados. Porque empresas sérias como a sua, a gente sabe que são poucas. E quem vai usar isso aqui para uma máquina, né, pública para questão de eleição, de fazer com que as pessoas, olha, aqui é um grupo que a gente sabe que vai votar, porque isso tem áudio, você tem a imagem, então tudo isso a gente tem que cuidar. Sim. Aldo, eu já visitei o batalhão da Polícia Militar, precisei de umas imagens, fui lá ver, extremamente tecnológico, um zoom gigantesco. Como foi que vocês criaram esse sistema? Como foi desenvolver isso? É uma jornada e nunca para, né? Só para você ter ideia, tem uma parte do sistema que nós desenvolvemos, tem uma parte que a gente usa do mercado. Hoje nós estamos no 4º sistema de mercado, desde o começo lá de 2019, a gente já comprou 4 softwares nisso, até chegar ao ponto de começar o nosso desenvolvimento e criar essas soluções. Então, o último ano ali foi totalmente focado em desenvolver soluções focadas para as forças de segurança pública. E foi muito legal porque a gente desenvolve o que eles precisam. A gente escuta, a gente entende e a gente disponibiliza. E tem dado uma resolutividade para eles. E foi legal você comentar que você foi lá no batalhão, que você viu. Mas o mais importante, quando você precisa da imagem, você tem que ter um formulário. Sim, eu tive que fazer todo um ofício. Você faz um ofício. Tem uma equipe dentro das forças de segurança pública que vão ver o que você está solicitando. E se realmente eles podem me passar. Vão analisar essa imagem para ver, olha, dentro do contexto que foi pedido aqui, sim, envolve imagem de terceiros? Não. Beleza. Envolve? Não pode passar. Justamente. Então tem toda uma regra que eles usam internamente, né? Isso foi criado lá atrás já. Na época eles falaram, olha, a gente quer fazer isso online no site, a pessoa pode solicitar. Aí a gente explicou essa questão da LGPD, da privacidade do dado, que não pode ser tão automatizado assim. Que ótimo que tem isso. E aí o pessoal falou, não, vocês têm razão, não vamos fazer dessa forma, vai continuar nesse mecanismo. Mas dá trabalho, viu, para eles. Eu imagino. E aí vem assim, a tecnologia não é difícil da gente criar. As câmeras não é difícil da gente comprar. Os locais onde a gente define também já não é mais difícil para a gente fazer. Então esses são fatores resolvidos para nós. Que foi superado. Né? É inovador para um monte de gente.
No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, isso é trivial. Uhum. Mas não que isso seja trivial para o município, não é trivial para o estado. São coisas novas para eles, mas que para nós é o dia a dia. O que, que tem sido o desafio? Cultura. Em que sentido? Eu preciso fazer com que as forças de segurança pública entendam o sistema, que elas saibam utilizar, adaptar a tecnologia para que ela seja aceitável. Pensa no UX, na experiência do usuário. Uhum. Eu sou um desenvolvedor, eu vou fazer do meu tecnês, mas isso é do popular, isso é da Aham. pessoa que vai usar na ponta. Isso que a gente tem que fazer, humanizar as coisas. Porque fazer um sistema complexo é super fácil. Aham. Simplificar um sistema é muito difícil. O desafio é esse, simplificar as coisas. Criar, a gente sempre Para pensa que nisso dentro da empresa. seja usual para todos. Isso, simples e funcional. Uhum. Fazer coisa difícil é fácil. Fazer coisa simples é difícil, Uhum. né? E como vocês lidam com isso? Brigando todo dia. É uma guerra, porque o desenvolvimento entrega uma coisa, você, olha, eu como usuário não consigo entender. Ah, mas tá, é lógico. Para você. Para você. Se põe do lado do Sim. usuário. E aí a gente vem com isso, senta com o usuário. Você vai me ver indo para ponto de instalação, subindo em poste junto com os Uhum. técnicos. Você vai me ver indo para trás dos computadores. Ontem eu estava aqui meia-noite arrumando um servidor. Porque eu preciso entender a realidade do meu funcionário, a realidade das forças de segurança pública, para poder discutir com o desenvolvimento, com o meu fornecedor. E o mesmo, eu preciso trazer a minha equipe para essa realidade. Humanizar o time. Uhum. Tem um ser humano usando do outro lado. Ah, mas o cara não gosta do sistema. Por que ele não gosta? Uhum. O que, que não está agradando ele? Uhum. Não é fácil agradar todo mundo, a gente não vai conseguir. Mas entender qual é o problema dele. Isso. Ir para a ponta, sentar com o usuário Uhum. no dia a dia, para ver a realidade que ele tem é essencial. As empresas se afastam demais da ponta porque elas se afastam de problema. Sim. Mas o problema é o que faz as empresas sobreviverem. Empresa de tecnologia vive de problema. Por quê? Porque se tiver um problema, ela vai dar uma solução. Sim. E a solução vai trazer dinheiro. Justamente. Se não tiver, não tem por que estar ali. Exatamente. A empresa que tem pavor, a empresa de tecnologia que não gosta de problema, vai quebrar. E você chega assim, a gente tá falando de problema, né? Você consegue visualizar qual vai ser daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, nosso maior problema? Nessa parte de gerenciamento de câmeras, enfim, segurança. Se eu contasse em 2019 essa realidade que a gente vive em Pato Branco hoje da segurança pública, da parte de vídeo monitoramento, iam me chamar de maluco. Aham. Mas eu já tinha essa visão. Só que eu não podia nem abrir a boca para falar disso, porque senão eu ia ser só mais um maluco. Sim. E qual que é a tua visão futura? Não vou deixar maluca. Você viu os robôs circulando por aí, né? Sim. Então, tem um caminho aí andando, viu? Eu já quero chegar no robô, porque eu sou, assim, 100% a favor deles, né? Mas eu queria ver contigo, Aldo. Pato Branco hoje não é 100% monitorado. Não. Vocês têm ideia de quando vai ser? Quanto tempo vai demorar para ficar 100% sendo monitorado? Ou isso não é uma realidade? Não, acho que hoje nenhum lugar vai ser 100% monitorado. Isso não tem como a gente fazer, não é Viável. não é viável, não é salutar. Entendi. A gente não pode desconfiar de todo mundo. Uhum. A gente tem que dar segurança, Uhum. tem que dar a sensação de segurança. Mas um controle total, a gente não vai virar China, né? Mas vocês estudam pontos, por exemplo, aqui no município, que tem mais assaltos, tem mais criminalidade, para instalar? Ou não é feito? Como é feito esse estudo para vocês fazerem essa instalação das câmeras e monitoramento? Hoje a gente faz uma análise junto com as forças de segurança pública. Eles têm um mapa de calor da criminalidade. E aí vem assim, a gente não tem acesso a todas as informações, a gente não sabe de tudo que eles resolvem com o sistema, eles nem divulgam muita coisa. Sim. Por quê? Porque se eles divulgar o que eles fazem, Claro. vai dar carta para... a criminalidade muda o formato. Então, a gente sempre discute, leva o projeto e vai mudando. Hoje, por exemplo, a gente teve reunião com o Conselho Rural para discutir os pontos do interior. Com quem? Com a Patrulha Rural, que lá na ponta, eu nem conhecia a Patrulha Rural, eu não tinha essa consciência sobre eles. Porque a gente vai aprendendo também, né? Quando a gente moldou o projeto, a gente envolveu o SAMU, Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil, Delegacia da Mulher, mas a gente não tinha, DENARC, mas a gente não tinha envolvido a Patrulha Rural. E é extremamente importante, com né? certeza. E hoje foi o dia,
construiu-se o Consegue Rural, que não tinha aqui. É uma coisa nova para nós. Que legal. E aí a gente teve o primeiro contato. Foi convidado, eu falei, eu vou, quero ver esse negócio aqui. E o que acontece? A gente teve um dos primeiros contatos com a Patrulha Rural. Aí foi legal, porque na reunião o pessoal estava discutindo que eles precisavam de Starlink, e o motivo, que é a comunicação, que é isso. Eu falei, poxa, e o Consegue vai levar um ano para conseguir recurso e tal. Pessoal, passa lá na empresa, vamos instalar uma Starlink para vocês. Pronto, tá resolvido. Por quê? Porque o valor era permissível para mim. Eu não consigo fazer grandes coisas, mas aquela coisinha traz uma alta redutividade. Então a gente já fez. Mas nisso eu falei com o seu Wilson, que é o presidente, com o pessoal, eu falei, ó, gente, a gente tem um plano, já tem pontos contemplados no rural. A gente fez um estudo muito tempo atrás aqui, que a gente foi com o vereador, com o secretário de Ciência e Tecnologia, visitou todos os pontos do interior, definiu algumas coisas, mas nem tudo é coberto. Vamos conversar? E hoje foi o dia de sentar e discutir, mostrar o projeto. Olha, isso é o que tá. Ah, mas tal área não foi. Mas isso tem que ser. Eu falei, beleza, vamos fazer uma reunião só para isso, para vocês colocarem o que é o mundo ideal, o que é o perfeito. Aí a gente tenta fazer o mínimo. Isso aqui é o que é o máximo, isso é o médio, isso é o mínimo. E aí, dentro da realidade do município, da minha empresa, porque a gente também cede, né? Sim. A gente vai executar para tentar dar mais segurança para a área rural. E vem o que o agricultor também consegue fazer, e tudo tem esse meio termo. Então a gente faz isso. Não é só das forças de segurança pública, não é só da administração, você ouve todas as partes, inclusive a sociedade organizada. Né? Ou, por exemplo, o botão do pânico das escolas. Isso permitiu que a gente vá para dentro da escola e entender um pouquinho disso. A gente faz reunião com todos os professores. Todos os professores não. A gente, por exemplo, Beltrão, a ANSOP promoveu uma reunião com todos os secretários de educação do Sudoeste, mais os professores, para a gente apresentar o botão do pânico das escolas e ouvir a demanda deles. Aí você vai lá e resolve mais um probleminha aqui, um problema ali. É isso. E a questão do botão do pânico, você tinha comentado comigo, foi do assim, coração? Aconteceu o primeiro ataque lá em Santa Catarina, o pessoal ligou, o prefeito ligou, e olha isso, tem que ter câmera. Eu falei, cara, câmera é caro. Aí o pessoal vinha, vamos colocar catraca. Eu falei, como é que fica a saída de incêndio? Sim, tá louco? O custo disso. Servidor não tem como colocar em cada porta. Isso, vamos contratar a empresa terceirizada e o custo disso. Eu falei, cara, mas se fizesse só o aplicativo. Pronto. Conversamos com as forças de segurança pública, porque eles teriam que operar. Claro. Eles, vamos fazer. Então, beleza. Então tá, deu 15 dias, estava entregue na mão deles e funcionando, gratuito. E aí foi, Pato Branco, aí veio o segundo, veio o terceiro. Hoje tem no Recife instalado, tem na Bahia instalado. O município, de onde for, se ele quiser, é de graça. Depende do município e das forças de segurança pública. E isso é um gesto muito bonito de você devolver para a sociedade algo do bem. Isso. Que vai ajudar. E vem daquilo. Muita gente olha, mas isso é fácil de fazer. Mas ninguém fez. Isso. Escolhe um outro problema, vai lá e faz. Esse a gente conseguiu resolver. Tem mais problema para resolver. Claro. E às vezes é o que você pode fazer sem cobrar. Não dá para ser salvador do mundo. Isso. Mas aquele pouco que você faz e poder mudar a vida de alguém. Porque hoje a cabeça da gente, do brasileiro, é muito do assistencialismo. A administração tem que fazer, o governo tem que fazer. Gente, que mudar isso. Se o governo tem que fazer, quem paga somos nós. Com certeza. Se o município tem que fazer, quem tem que pagar somos nós. E aí depois a gente reclama que é muito caro. Peraí, não dá pra reciclar o lixo? Você não pode separar o teu lixo da tua casa, justamente, que é o mínimo? Não, a gente não faz nem isso. A gente vai lá e taca fogo nas lixeiras. E a gente, eu generalizo, eu sei que eu não faço isso, você não faz isso, mas alguém que faz e você conhece, você não repreendeu. Com certeza. Você não deu exemplo. E hoje, todo mundo aprende pelo exemplo, não pelo que se fala. Nós fizemos e hoje nós falamos. Então a gente não fala e faz, a gente faz e fala. A gente tem que começar pelo nosso, pela nossa casa, pelo nosso íntimo. Exatamente. Para depois poder falar dos outros. Que é o que a gente fala. Faça primeiro o básico e depois vai avançando passo a passo. Para a gente chegar no passo que Pato Branco está hoje, na parte de vídeo monitoramento, são décadas de trabalho na tecnologia. Começou com um projeto de redes de 2002 do município. Começou na gestão, sei lá, do Paduan, se não me engano, isso. Não, mentira, foi do Viganó. Foi a primeira vez que se teve a interligação das secretarias com a internet. Primeira rede interligada.
Essa rede proporcionou a internet, veio caminhando, aí veio lá no GR como secretário de Ciência e Tecnologia com fibra ótica. Aham. Que deu uma Isso, revolucionada ali no. isso promove internet de qualidade para Sim. as empresas de tecnologia que estão até hoje. Você tem internet na Atlas, hoje você tem internet lá, que é uma grande empresa, mas por quê? Porque atende o rural, atende eles também. Então é uma política inclusiva Com certeza. e que não tinha esse propósito inicialmente. É uma coisa que levou a internet para todos os bairros. Uhum. Você vai para Beltrão, você não tem essa mesma qualidade no interior, você tem desafios diferentes ali, né? Uma ação pequena gera uma ação muito maior lá com o Grandes tempo, né? resultados. Exatamente. E já que a gente está falando de ações pequenas do ser humano, vamos entrar na parte do robô? Eu tenho assim, as pessoas falam, não, porque o robô vai substituir, vai substituir. Eu não acredito nisso. Claro, algumas profissões sim, mas o robô, assim como a inteligência artificial, como a tecnologia, ele veio para nos auxiliar. Ele vem para nos ajudar. Não vai ser ajudado quem não quiser realmente entrar e trabalhar nisso e aprender. Você, hoje, como empresário, como representante da sociedade, porque você é uma pessoa muito importante para nós aqui em Pato Branco, você sabe disso, principalmente aqui para o Parque Tecnológico. Como você vê o robô sendo inserido na nossa sociedade? Você tem o cachorro robô, você tem o humanoide, assim, a Expopato parou quando colocava aquele robô. Eu falei, eu quero ter um robô desse dentro de casa, segurança, né? Enfim, como você, Aldo, vê essa nova tecnologia entrando? Assustador. Assustador. Em que sentido? É porque ela pode guinar para uma coisa muito errada ou para uma coisa muito boa. E o que você acha que vai diferenciar isso? Controle. Nós precisamos estipular regras claras para isso. E não temos ainda. Não temos. E isso não é o Brasil, não é o mundo. O mundo precisa ter regras muito claras, porque a evolução ela é muito rápida. A China, o robô humanoide que a gente tem, ele é muito recente e já é desatualizado. A China acabou de lançar uma série de robôs que foi distribuído nas fábricas, foram mais de 1.000 robôs, se não me engano, que foram para as fábricas. Isso, ele troca suas baterias sozinho, ele aprende sozinho, ele é surreal. Então, a parte cotidiana, hoje o robô, ele fica um pouco inacessível pela questão do custo. A mão de obra humana é mais barata ainda, mas isso vai mudar. Isso vai mudar, até pela escassez da mão de obra. Ela vai ter essa mudança e esse robô vai substituir a mão de obra trivial, os trabalhos repetitivos. Isso vai ser uma mudança. Ele nunca vai substituir o trabalho na Índia, porque a Índia é muito barato. No Brasil já começa a ser mais real. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles lançaram um robô de $19.000, que não é proibitivo para eles, para limpar a casa. Então, como é que ficam os house cleaner lá? Sim. Então, tem uma mudança. Mas eu acho, assim, a minha visão particular, nesse cenário, porque a gente tem falta de mão de obras qualificadas em diversas áreas. Essas pessoas, será que elas não conseguem migrar, então? Se profissionalizar, cultura, mudar esse pensamento, entendeu? De falar, não, se eu quiser estar inserido, comer, viver, me sustentar, eu preciso melhorar a minha qualificação. Mas, Grazi, isso vai muito de cultura. Veja, cultura da Bolsa Família, do assistencialismo sem propósito. Eu acredito em assistencialismo com propósito, porque eu sou um fruto de assistencialismo com propósito. Seriam os projetos sociais, os cursos que o Estado oferece? Lembra que eu contei lá no começo que eu fiz um curso de Windows 95 que mudou a minha vida? Foi o assistencialismo. Mas dentro da minha escola, quantas pessoas viveram essa cultura? Quantas pessoas mudaram? Eu perdi muitos amigos, acabaram o crime, morreram. Enfim, tem história legal, tem história triste nesse meio ali, nessa história. Vai muito do ser humano e da cultura com que ele vive. Então, vai muito de que cultura nós vamos inserir para criar essa mudança. Se não tiver uma cultura sendo criada, nós vamos ter uma debandada muito grande, que já existe hoje, do assistencialismo sem propósito, de depender do auxílio do governo. E aí a coisa... Esperar que tragam a faca, o queijo, o pão para você, ao invés de você ir produzir e fazer o seu. Exatamente. Eu tenho um pouco de receio, assim, porque a gente sempre fala com as universidades, com as instituições, como fazer com que o jovem hoje queira
trabalhar, queira ficar naquela empresa, queira crescer ou queira se profissionalizar e entrar numa universidade, porque a gente tem muita evasão. Então, assim, cursos que antes eram 50 por um, hoje você se inscreve, se faz vestibular, você passa, porque você não zerou uma redação. Uhum. Cursos, né, curso de direito fechando, curso de contabilidade, porque eles não querem mais essas profissões, né, o estudar, o buscar. Você acredita que isso vai mudar também um pouco esse cenário? E como fazer, Aldo? A tua opinião, como fazer com que esse jovem queira ser alguém, queira mudar a sua vida e queira estar, porque a gente tem muita dificuldade. Começa o curso com 20 e termina com 2, sabe? A gente não consegue mais manter esses Mas jovens. veja, lembra que a gente falou sobre como é que a gente cria soluções, como que a gente faz isso funcionar? Com engajamento, com entendimento. Não adianta a gente ter a cabeça de 20 anos atrás com a educação para essa geração de agora. São imediatistas. São E por imediatistas. conta da tecnologia, eu sou imediatista. Sim. Eu me frustro se não acontece da forma que eu quero na hora. Isso, exato. E aí vem assim, a evasão ela é natural, porque você vira um TikToker, você vai ganhar mais do que trabalhar. O objetivo hoje não é virar um CEO de sucesso que não tem uma vida pessoal e que a saúde está destruída. É virar um TikToker que ganha vida dando risada. E não tá errado. Porque Por quê? Porque eu isso não sei se entretenimento faz tua sentido. mãe com certeza trabalhou muito. Nossa, amanhã Ela tinha não 3 tinha horas da manhã, eu vou dar 3 horas da tarde. não tinha, eu vou tirar férias, eu quero qualidade de vida, isso não existia. Não. Hoje você trabalhou e trabalha muito, mas você curte a sua vida. Sim. Os seus filhos vão curtir muito mais. Eu tenho certeza disso. Eu sinto que essa mudança de mentalidade veio também um pouco dos nossos pais, porque o meu pai e minha mãe trabalham horrores Era workaholic. para dar uma vida favorável para nós, uma vida mais tranquila. Claro, eu tenho workaholic, mas eu sei os meus pontos e falo, não, eu preciso sair, viajar, descansar, e eles não. Eles não têm esse pensamento. Parece que a geração dos nossos pais, porque vocês não tem muita diferença de idade, a geração deles veio diferente da nossa. Sim. E eu sinto que a próxima que está vindo, eles pensam muito mais na qualidade de vida. Eles não querem sair do terceirão. Eu preciso fazer uma faculdade. Não. Eu vou ver o que eu vou fazer. Eu quero ver aquilo que... Será que um pouco também não ficou banalizado assim? Calma. Não é o que eu quero ver. Você tem que se inserir no mercado, você tem que trabalhar, você tem que buscar os seus sonhos. Veja, é aquilo da cultura. Que cultura a gente está passando na escola? Qual é o exemplo? O que eu, Aldo, que tive a minha história de vida, estou fazendo para ensinar e para mostrar que vale a pena essa jornada, né? Você estava comentando sobre isso, eu vejo a turma da minha filha ali, que está com 16 anos, né? O ano que vem faculdade, aquela história toda. Então, todo mundo preocupado que faculdade vão fazer, que vestibular vão fazer, porque esse curso vai me dar resultado financeiro lá na frente. Adianta eu fazer direito, adianta eu fazer odonto, isso vai ter futuro. Eu vi a turma dela, da fase ali dos 16, pensando nisso. Que legal. Mas é a realidade deles, é uma escola diferente. A minha realidade era assim, eu vou ter uma oportunidade de trabalho que eu precisava ganhar dinheiro. Né? Eu tava falando pra Tem Ana, uma carteira assinada. a Ana falando assim, a gente foi lá e pegou a primeira coisa que tinha e foi, no automático. Falei, eu acho que era melhor a nossa fase, que a gente só aceitava o que vinha, sem ter que escolher, porque quando você tem muita opção também é um problema. Então, eu não sei se essa nova leva que tá vindo agora, dos 15 para cima, a nova geração, os 16 menos, 17 menos, vão gerar uma geração produtiva como nós fomos. E nós tivemos essa defasagem ali final dos anos 2000, essa turma que veio ali 2005 para frente. Se essa geração foi essa dor que está tendo, que realmente é imediatista, que agora vive uma realidade distinta, mas aquilo nunca teve uma dificuldade. Porque, veja, e eu acho que isso sempre existiu, esse contexto, viu, Grazi? De ter esse perfil. Mas como a maioria vinha de um perfil de dificuldade, ela foi prosperando e criando uma nova geração de facilidade. Essa geração de facilidade foi gerando
essa dependência, esse imediatismo. Eu não preciso porque meu pai me ajuda, eu preciso do Aham. mínimo. Mas o mínimo dele é ter um iPhone, ter internet em casa, ter comida. Morando com o pai e com a mãe, com a Tata, limpando, com não sei o quê. É com alguém Aham. ali subsidiando a Subsidiando. existência. Eu fui trabalhar porque eu queria ajudar a minha mãe e eu Hum, não queria mais depender da minha mãe. Olha a Hoje, diferença. nós não criamos isso dos nossos filhos, não dependa. Uhum. Eu brinco com a minha filha que assim, ela falou pra ela, vou ter que usar Uber no primeiro ano de faculdade, daí depois por causa do carro, porque eu não vou ter 18 ainda. Quem disse que você vai ter um carro? Ela já sabia que ia ter um carro. Eu só Você olhei viu? assim, mas quem Aham. disse que você vai ter um carro? Porque o meu objetivo é assim, é Aham. estilo americano aqui em casa, filha. É a faculdade, depois da faculdade se vira, né? Ela já Querida, mas a gente sabe que a realidade não é essa. não, mas Querida, sei. É ela porque vai você esperar. faz o filho pro mundo. Isso. O Lorenzo já veio, aí me espanta Ah, mais, porque o Lorenzo ele já vem assim, ei, o que você vai ser quando você crescer? Só tenho duas opções. Ou eu vou ser empresário ou eu vou ser médico. olha só. Falei, porra, queria eu ter Aham. né, essa situação aí, né? E o Lorenzo veio já naquela assim, eu vou ser mecânico, eu vou ser astronauta. Ele fala em ser algo, mas a gente sempre Aham. pergunta, o ambiente estimula isso. Quando a gente tá lá fora, o que a gente tá perguntando para essa nova geração? O que Uhum. você vai ser? Ninguém cobra mais, porque tem medo de Justamente. colocar pressão, de ter uma depressão, de Uhum. ter um problema. Vamos Mas lá, a vida não é um morango o, que as o pessoas dizem diamante, não e batem na porta e na tua o cara. diamante é formado sob pressão, Lógico. né? E aí tem uma geração Que não sabe diferente, receber, não, que não né? sabe, é um pouco mais. E tá tudo bem, é um pouco mais emotiva, a gente tá aprendendo um pouco a lidar também com essas situações. Nós tivemos um evento do NTI, o Meeting Bar do Uhum. NTI, e no dia do Meeting Bar, uma espectadora da plateia fez uma pergunta assim, bem estruturada, me chamou a atenção, deve ter uns 20 anos, não vou me lembrar o nome dela agora, e ela comentou assim, ela 20 anos, ela tem duas empresas, ela empreende assim, 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 ela foi falando, ela foi menor aprendiz na Soft Focus. Olha! E aí ela fez uma pergunta, ela contou isso, eu falei, cara, me chamou a atenção, ó, uma geração, 20 anos, que veio, a mãe estava do lado dela Meu ali, que Deus. vem empreendendo desde cedo, que foi aprender a programar, que foi se virar, montou o negócio dela, tá batendo cabeça. Eu acompanho ela lá no Instagram, pá, tava em Floripa, tava fazendo isso, tava correndo Que atrás. legal. Falei, olha, vem duas situações. Mulher Me empreendendo coloque em de 20, contato que eu quero entrevistá-la de aqui. 20 anos, né? Aham. Você E com uma vê? cabeça que a gente pensa Isso. que não querem saber. E isso não, me parece que a gente tem sim uma Sim. fração que vem ali 25 para cima, Uhum. deu uma perdida, né? Até pra idade, você, né? Sim, mas é Brincadeira. verdade. Não, é. Mas tem ali até os 30 que tá Aham. meio assim sem saber o que vai fazer, mas a geração que veio depois já vem com gana de novo. Entendi. Tem oportunidade, tem negócio, vamos para frente, vale a pena. Nós temos exemplo aqui com as incubadas. Isso. É que, veja, a geração que ficou no meio era aquela geração sem vida. Aham. Que a pressão tá estourando, que infartou, que É. tá sempre ferrado, que tá devendo pro banco, que o negócio não deu certo. Aí nós temos um limbo, tem um vale ali no meio, Uhum. aí a gente começa a subir de novo. Aí a gente vem geração Soft Focus, Proc, Beats, uma nova era da galera da nossa faixa ali dos 40, um pouquinho, Uhum. 37, 45, né? Que construiu e que dá para fazer. Oh, vale a pena porque Uhum. esse cara já tá fazendo. Bom, nós temos o caso da Inobran que fez o exit agora, Sim. vendeu sua empresa e agora vou rever meu conceito e vou ajudar outras empresas, vou criar. Sim. Pô, peraí, dá pra trabalhar legal e ter uma vida ao mesmo tempo. Não, e assim, uma empresa tá aqui. Isso. Não, e tem várias, Tem né? inúmeras, Isso. inúmeras. Eu, assim, antes de entrar aqui dentro do Parque Tecnológico, eu ficava, gente, mas a gente não fica sabendo muitas coisas. Quando você entra e você entende a dimensão do que as nossas empresas são, Uhum, você fala, eu quero ser igual, eu quero viver isso, eu quero estar aqui. sim. E você falou agora sobre essa questão de, né, a montanha-russa. A gente tá Uhum. bem, sai. Você acredita que essa onda de inteligência artificial, de robôs, pode fazer também com que a gente decaia e fala, opa, o que a gente vai fazer agora? Vamos ter que evoluir. Sim. Vamos ter que mudar a mentalidade. E é rápido. Ou você Como a muda. tecnologia tá rápida. Quem tá no meio tradicional, que tá pensando 10 anos, como era 2 anos atrás, não é 10 anos, é 2 anos 2 atrás, anos.
Porque a gente tem empresas que vêm vivendo do legado de 30 anos de software, né? E hoje, ou eles vão se adaptar e mudar rápido, ou o dinheiro vai sumir rápido também. Sim. Porque é muito fácil surgir uma empresa nova, é muito fácil surgir um software novo, e é muito rápido para fazer isso. Não custa mais do que custava antes. Porque tem aquela história, tempo e dinheiro. Às vezes o dinheiro compra tempo, às vezes o tempo compra dinheiro. Então a gente tem essas oscilações. E hoje, a velocidade do tempo, ela é medida de uma forma diferente. Uhum. Então, as coisas mudam muito rápido e Muito rápido. a gente vai ver empresas gigantes padecendo. Sim. Por quê? Porque o resultado não vai vir. Porque as empresas menores, como a gente vinha falando, vão ouvir o que o usuário quer. Uhum. Nós temos a mudança da grade a mudança tributária do Sim. Brasil, que é uma revolução. A gente viu isso acontecendo nos anos 2000, com o SPED, com toda isso, que formou novos negócios, alavancou empresas da nossa região mesmo, e agora a gente vive esse ciclo de novo. Ou você inova, ou você morre. E vem aquilo, as administrações precisam se atualizar, porque o dono não tem o pique de 2000, então tem uma nova geração vindo, e vindo com força. Até a gente estava comentando sobre isso, né, com o Celso, da Raimix, falando sobre questão tributária mesmo. E ele falou, e agora, o que as pequenas cidades vão fazer para fazer com que as empresas fiquem? Porque o ISS vai sair, né? Essa possibilidade de você... isenção, de você dar essa disponibilidade para a empresa. E você vai fazer o quê? Ele falou, mão de obra. Qualidade de vida. Ou você investe nesses jovens que estão vindo com cursos profissionalizantes, ou a cidade quebra. Tá fora. Não só isso, eu acho que a cidade tem que se reinventar. A cidade tem que ser boa para se viver. A cidade tem que ela tem que proporcionar qualidade de vida. Um trânsito legal, saúde, educação. Pô, pensa no modelo americano, que o bairro é valorizado pela qualidade do ensino público. Né? Por quê? Porque o aluno tem que estudar na escola do seu bairro. Se aquele bairro tem uma escola boa, os imóveis valem mais, a qualidade de vida é melhor. Então, aí é a reinvenção do setor público. Quando você fala da IA, da velocidade da inovação, eu penso que o privado ele vai se adaptar e vai se resolver. Sim, eu quero saber se o público está pronto para isso. Porque hoje é tudo simples. A velocidade para um ETP, para um edital, ela não é a mesma. Justamente. Eu não posso demorar 6 meses para um documento sair para... Acabou? Não, acabou. Hoje pensa nós tivemos uma grande revolução ali no final da primeira da gestão do Zuc, que foi a implantação do OnDoc. Se não me engano, início do Robson, alguma coisa nesse sentido. Que foi uma revolução, porque nós tínhamos a operação Sovaco. Que era o quê? Pastinha embaixo do braço, vai na secretaria de... Ó, assina aqui para nós, que era para a gente poder receber, assina a nota e assina o empenho. Porque se nós não fizéssemos isso, nós levávamos até 3 meses para receber. Que para sair da prefeitura, para ir para tal departamento, para ir para outro departamento, para voltar para receber... isso. Não pode, eu assim, né, não consigo deixar que uma legislação que a gente precisa toque de caixa demore 3, 4, 5 meses em regime de urgência para ficar pronto, sabendo que o município precisa daquilo. Isso não pode acontecer, né, ao meu ver. Então, eu acredito que sim, que da mesma forma o poder público tem que começar a pensar, e já está atrasado, em pensar em como utilizar inteligências artificiais para poder fazer com que a vida, né, e a burocracia seja mais rápida. Eu vejo que para a administração, hoje, a inteligência artificial precisa ser aplicada no funcionalismo. Como garantir que o funcionalismo funcione? Porque hoje a gente tem aquilo. O funcionalismo, se ele fizer, ele pode ser culpado. Se ele não fizer, tá tudo certo. Veja, é uma regra inversa. Se eu trabalho, eu posso ser punido. Pois a inteligência artificial, ela precisa vir para cuidar disso. Produtividade, números que façam sentido. Porque hoje você vê, às vezes, desmotivação ou vínculo com um grupo político,
A coleta do lixo não funciona na cidade porque o grupo político mudou. A educação ficou ruim porque... Isso não pode, porque não é a pessoa. Você está servindo. Não, e você não está prejudicando um grupo político, você está prejudicando a população que vive ali. E é a era da transparência. Hoje, qualquer um que tenha acesso à informação, quem é um celular, todo mundo usa o ChatGPT. Hoje, o vovô de 60 anos usa o Google. E usar o Google é mais difícil do que usar o ChatGPT, o Gemini. Ou o Google te traz lá, pesquisar na IA. Então, qualquer um pega um contrato hoje, coloca no ChatGPT e diz, viu, interpreta esse contrato para mim, vê se tem alguma coisa errada. Pronto. Em segundos ele dá. Isso, vamos lá, uma contratação de mercado. Você pega lá, olha, eu acho que isso aqui tá errado. Como é que é os contratos em outras cidades? Ele pesquisa e você diz, olha, realmente, isso aqui tá X% mais caro. Então a gente vem para a era da transparência, onde a informação, a inteligência artificial, num ponto, ela democratiza o conhecimento. Mas, se não for bem aplicado, aquilo que a gente falou, tudo que eu pesquiso fica registrado e pode ser usado. Justamente. E quem usa esses dados? Por isso que a gente precisa ter essa regulamentação. Esses dias uma empresa lançou no evento uma inteligência artificial deles e tal. Primeira coisa que eu perguntei para a inteligência artificial, quem vê meus dados? Me enrolou. Me manda a parte de LGPD de ser embasada. Está em construção. Me preocupa isso também. Porque hoje tem muita inteligência artificial. Hoje, quando a gente vê as Big Techs, o cara fazer uma cagada ali vai custar. Na Índia, até, não só na Índia, mas na Europa como um todo, a gente estava entrevistando algumas pessoas e falaram, aqui no Brasil a gente está aprendendo hoje, né, 2026, a utilizar a inteligência artificial para fazer perguntas do dia a dia, coisas assim mais simples. Há 4 anos, na Europa, eles estavam criando a inteligência artificial deles, os estudantes. Lá na Índia, eles estão criando agora os computadores quânticos. O atraso que a gente tem, eu acho que isso tem que também diminuir. Sim. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para as tecnologias e falar, calma aí, pesquisa, vai atrás de conhecimento, o que eu poderia fazer para estar me atualizando. Como que você, Aldo, consegue observar a questão da educação e se o poder público tem responsabilidade nisso? Ou não? É cada um por si e o poder público tem que tirar um pouco essa mão do assistencialismo. Não, acho que a parte da educação, ele tem que focar nisso e ser mais assertivo, né? Hoje, a educação não é barata no Brasil. A arrecadação, me corrija se eu estiver errado, se não me falha a memória, são 17% da arrecadação que deve ser destinado para a educação. Ou 17 ou 23, não me lembro, mas alguma coisa nesse sentido. Vamos imaginar que seja 20, Sim. Vamos arredondar para 20% para ajustar a conta. Pato Branco arrecada 800 milhões esse ano. Então, pouquíssimo, 160 milhões são destinados para a educação. O que é pouco, se for ver num contexto. 800 milhões para gerir uma cidade de 100 mil habitantes? Mas veja, faz milagre. Não, eu acho que se a gente comparar com hoje, com o vizinho do lado, ele arrecada menos e tem mais gente. A realidade de Pato Branco ela é bem distinta. Foi só um exemplo, mas para a educação é um valor considerável, Sim. Se bem aplicado, faz diferença. Veja o ensino em período integral do Auxílio Guerra. Sim. Quantas crianças ele transformou a vida? Boa parte, talvez, dos empresários, da mão de obra qualificada que nós temos aqui, nasceu 20 anos atrás. Então, a educação de base, o fundamental é fundamental. Ele tem que ser de extrema qualidade, extremamente acessível, porque ele é inclusivo. Isso é um programa inclusivo. Isso vai fazer diferença no vestibular, para não precisar de cota. Mas você acredita que o curso profissionalizante, então, um Patutec, como a gente tem aqui, Sim, ele tem que estar dentro das escolas, de todas as escolas, e não fora, e aí chamar, porque o que eu vejo muito, que às vezes as pessoas não têm essa visão de, não vou fazer um curso, vou passar uma tarde fazendo, sabe, mas ser obrigatório e não mais opcional. Não, veja, eu não somente acredito nisso, como a PRO, em conjunto com o Céu das Artes, promoveu cursos profissionalizantes. Entende? Não é só dever do público. As empresas também podem fazer isso. Eu vim naquela pegada da minha escola. Se isso mudou a minha vida, quantas vidas isso pode mudar?
A empresa que lá atrás, a PROC nasceu ali, a gente continuou muito parceiro durante anos. Numa discussão de diretoria com o RH, falávamos que a nova geração queria que cobrava da empresa trabalhos sociais, que a empresa se envolvesse nisso. E daí estavam discutindo isso, eu falei, olha, gente, história de vida, tá? Na escola aconteceu isso. Por que não criar um programa profissionalizante, um menor aprendiz dentro da empresa, em conjunto com o SESI, Sebrae, com o Senac, com alguma dessas instituições, para mudar a vida dessas crianças? E eles fizeram. Se você vê a história da empresa, a quantidade de alunos que ficaram empregados e os depoimentos dos pais disso, entende? É responsabilidade da empresa. Então, é o empresário também começar a devolver para a sociedade aquilo que ele ganha financeiramente, né? Estimular, porque isso vai gerar mão de obra para ele também. Com certeza. Então a gente diz, não tem mão de obra, mas que mão de obra você está qualificando? Então seria o poder público conversar com o empresário e falar, e aí, vamos montar um projeto? Exatamente. Ou o empresário ir lá com a associação comercial e cutucar esses projetos, cobrar das escolas. Por quê? Por que depende da secretária de educação? Por que eu não vou lá e não falo? E eu vou lá e falo. Eu tô dizendo isso porque eu chego com o secretário quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma ideia, e eu discuto. Eu passei a ser ativo politicamente. Eu não gostava de política, mas entendi que quem não gosta é governado por quem gosta. E assim, quando as pessoas falam de política, a política é a nossa sociedade, é o que a gente vive. Se eu não gosto de política, eu não vivo em sociedade. E a gente precisa Posso não gostar de ações políticas, mas a política, eu tenho que gostar. E veio assim, nós precisamos ter os dois pontos. É dever do Estado promover a educação, ponto. A Constituição, isso está bem claro. Mas é dever do empresário estimular isso. Com certeza. Se eu estou reclamando que eu não tenho mão de obra, o que eu estou fazendo para criar a próxima geração? Perfeito. A administração está disposta. Não estou falando desta administração ou de uma administração. Elas estão abertas, é público, é nosso dever cobrar. Cobre do seu vereador, cobre do seu prefeito, cobre das pessoas que estão lá. Mas eu tenho muita rotatividade na empresa, mas você olhou para dentro da tua empresa, por que tem alta rotatividade? Pega lá. Quantos treinamentos aconteceram em Pato Branco de mão de obra profissionalizante? Quantos cursos profissionalizantes do médio nós temos, do fundamental? O que nós fazemos lá na ponta? Poxa, pega lá atrás, tablet nas escolas para inclusão digital, material escolar. A gente diz que é ruim, mas a gente não foi olhar o que é. Justamente. Daí depois vai todo mundo bater em cima que aquilo não funciona. Coloca tudo no mesmo balaio e, né? Exatamente. Agora, arregaçar as mangas e ir lá ver como funciona, não faz. Eu sempre, politicamente, eu tento me manter neutro, né, nessa fase, mas eu sempre falo o seguinte, eu tenho um partido, que é o município de Pato Branco. É isso aí. E a gente transcende as administrações, né? Veja, o nosso projeto nasceu com o Zuc, ele foi fortalecido com o Robson, ele está sendo mantido e expandido pelo GR. Então, é algo que transcende... Apartidário, sim. Exatamente. Então, precisa de mais disso, né? A gente tem um país muito dividido e a gente se divide em casa. Você perguntou como foi vir para Pato Branco, né? Eu estava fazendo uma analogia esses dias que Pato Branco parece que lembra a colonização americana. Por quê? Porque eram pessoas vindo do país, do velho mundo, querendo uma oportunidade. A Pato Branco ela é formada por gente que quer trabalhar, que quer oportunidade. E isso faz ter mais empresas, ter mais tecnologia, ter mais inovação. Por quê? Porque quem vem com esse intuito para Pato Branco, ele progride. Eu sou a prova disso, viva disso, como tantas outras pessoas. Então, hoje, a nossa cidade ela é formada por pessoas que migram para cá, em busca do quê? De oportunidade. Isso é um diferencial da cidade, é um diferencial do povo daqui. Porque a gente oportuniza isso. Exatamente. Então, hoje, a nossa história é de colonização constante. Todo mundo veio de algum lugar, né? Os meus filhos são patobranquenses, mas eu não sou, a minha mulher não é, os meus sogros não são. Quanta geração? Teus pais nasceram em Pato Branco? Não, nem eu nasci. Nasci em São Lourenço? Sim. Não, Catarina não, bicho. Não, aí eu vi o bairrismo, né? Não, e assim, nasci porque não tinha condições de nascer aqui. Foram pra lá por questões políticas. Então, eram realidades diferentes. Não, você queria ter nascido em Vitorino, fala a verdade. É. Mas tem isso, né? A nossa gente
O nosso povo é um povo que vem para buscar Uhum. mudança. Só que nós não temos essa cultura, nós não temos a educação de nos envolver politicamente. É chato, é É o desgastante. pensar, né? Nossa, É difícil pensar, você tirar um tempo pra pensar, porque o efeito manada, ele vem. Ah, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, ninguém gosta. Falei, tá, mas você parou pra pensar o porquê você não gosta? Eu sempre questiono. Não. Falei, então, vamos. Dói pensar, sabia? As pessoas perderam um pouco isso. E veja, a gente gosta de viver no conforto. É, Cara, ter um contrato público para uma empresa privada meu Deus. é o caos na terra. Não é fácil, é um parto todo dia, é briga, é guerra, tem que executar, depende de um Uhum. terceiro. Poxa, de você ouvir assim, cara, eu não fiz tal coisa porque isso é dever da empresa e eu não gosto dessa Nossa. empresa, e o cara senta no teu processo e não É, faz. isso não pode acontecer. E aí, quem fiscaliza? Quem É, monitora? E qual que é a consequência disso? é, Não não tem. tem. Aí, no máximo, vai acontecer assim, vamos tirar daquela posição e colocar em uma outra, mas vai continuar recebendo, vai continuar Aham. ali. O Isso setor dói. público, para o funcionalismo público, você não consegue mudar. Uhum. E aí, a gente vê uma administração mudando. Agora a gente está numa questão eleitoral, né? São Uhum. 16 anos de um ritmo político. Você imagina se tem uma virada Uhum. desse grupo mudar? O que vai acontecer com esse Estado? Justamente. Quanto nós vamos estar freados? É. Porque é uma readequação, mas o funcionalismo vai permanecer. É. E esse funcionalismo foi construído ao longo desses 16 anos. E por uma rixa política, talvez o Estado trave totalmente. Justamente. Por isso que a gente tinha que ter uma legislação que não permitisse isso. Que tivesse consequências caso isso acontecesse. Exato, exato. Se eu não trabalho, se eu não produzo, mas hoje você exonerar, você fazer algo assim, nossa, é pragmático, né? É, É difícil. é É, difícil. eu estava numa reunião numa prefeitura de uma grande cidade e o secretário falava assim: não trabalhou, tem que exonerar. Então, isso. Falei, quanto tempo você está no cargo? 6 meses. Espera, Conversamos daqui a pouco. espera. Não é, você sabe que não é. Mas eu acredito nisso, que se não começar com essa mudança, não. A gente não pode acreditar que o poder público vai ser assim, ai, não, o poder público, ai, vou ter que fechar contrato. Não. Tem que falar assim, que bom, vai funcionar como se funcionasse no privado, claro, com toda a segurança que tem que ter jurídica, mas a gente precisa ter essa agilidade. Aquilo Senão a que, gente fica para trás. aquela coisa que a gente estava falando antes. Se a PROC funcionasse no padrão convencional, a forma antiga Uhum. de trabalhar com prefeituras, nós tínhamos dominado o Estado. Não, a gente optou por ser diferente, Sim. estar por resultado, né? E o que a Então, gente colhe, a gente planta. é isso. Essa é a lei da Só vida. que causar essa mudança é difícil, Mas é você não vai cansativo. aproveitar sua filha e seu filho vão. Pode ter certeza. É essa a ideia. Uhum. Porque Porque nada a que, mudança mental é demorada. né? Mas vem disso que a gente tava Uhum. lá do que começou. Com essa mudança que a inteligência artificial, que a evolução tecnológica vem causando, como é que as administrações vão mudar? É, Olha, se depende do cenário que você olha, pode ser pragmático. com certeza. Nos Estados Unidos a gente vê muitas cidades fantasmas, né? Uhum. Com certeza. E o modelo tributário que a gente adotou é muito similar. E me dá medo? É, Eu não sei, assim, né, falando juridicamente, eu não sei se não vai ter uma mudança até 2027, 2028, aí que querem implantar essa parte, né, do ISS. Eu não sei se não vai mudar, porque o que vai, eu não consigo nem prever mais o que vai acontecer o com as cidades pessoal, o pequenas. pessoal diz assim, como que o Paraná tem 399 municípios, não se manifestou sobre isso há tempo. Justamente. O comodismo disso, né? Será que não pensaram a longo? Eu tô Mas desesperada. quantos municípios, quantos mil prefeitos existem no Brasil para brigar por isso? Mas aí As parece que não pensa no associações, futuro, só pensa no agora. não dá para entender É. isso. Então, até pela questão hoje que a gente vive de excesso de recursos, que é muito bom que está acontecendo, né? Tem muita obra, o governo está mandando muita Uhum. grana, os municípios estão fazendo asfalto. Eu até brinquei, eu criei um jargão, né? Falando lá, todo mundo está falando asfalto novo, vida nova, né? Eu brinquei lá que
Alô, asfalto, show buraco. Como é que é? Alô, asfalto. Me fugiu o termo. É, oi, asfalto, bem-vindo buraco, alguma coisa assim. Aham. Porque lá na frente vai ter que recapar isso, vai ter um Sim. custo, né? Aham. Show poeira, alô buraco, algo nesse sentido. A gente fez um jargão, uma brincadeira, me fugiu agora esses dias. Porque tudo tem que ser pensado. Mas nisso, a gente vive. O estado do Paraná vive um momento ímpar. A gente Sim. nunca viu algo assim. Eu Uhum. nunca vi. Também não. Você olha assim, é bilhão pra cá, é milhão pra lá. Olha aquela ponte que a gente tá fazendo lá em Guaratuba, aquele negócio rápido. Nunca vi uma obra tão rápida do governo. Não, esses Tudo dias asfaltado com. eu vi uma matéria de Pato Branco esses dias que eles estão com 1 bi de recurso. Uhum. 1 Um milhão. bilhão Ah, de em um ano. recurso em um ano. É Uhum. 1 bilhão de obra. É obra para 10 anos, né? A própria Via Verde Amarela Meu ali, Deus. 350 milhões, né? Avenida Frei, Policarpo. Mas assim, isso é atípico. É. Isso é o momento político, é o momento. E o ano que vem é o vale. Uhum. Então hoje nós estamos plantando para colher ao longo do tempo. Por quê? Porque também vai ter a escassez. Hoje É cíclico, não adianta. Hoje é a fartura, É. né? Então, nos adaptar com essa época de fartura Uhum. e o ano que vem a gente sabe que vai voltar para a realidade normal do dia a dia. E pior, vir a redução da receita dos municípios. Justamente. Esse Isso ano- vai ser um baque. Esse ano próprio IPVA já foi um baque, né? Uhum. Óbvio que é positivo para a população, Sim, com certeza. Mas a gente vai colher ali na frente. Isso pro município é um baque financeiro. Eu olho assim, eu queria que aqui fosse que nem no Paraguai, que custa R$ 150 por ano Aham. IPVA, independente do carro que você Imposto tenha, né? 10% por empresário. Não, lá é um pouco diferente, pra você ter ideia. A gente tem empresa no Paraguai Sim. e vem na briga. Hoje, entendendo, né, depois das primeiras notas, nós recolhemos 3% de imposto na emissão da nota. Nossa. O cliente, quando ele vai nos pagar, ele retém 7% lá. Nossa. Aí que somos 10. Então, a minha responsabilidade, quando eu emito a nota de R$ 1.000, eu vou ter que pagar R$ 30 de imposto já na emissão. Aham. Fica de responsabilidade do meu cliente pagar os outros R$ 70. O que isso traz? Mas o imposto está sendo pago igual. Sim, mas isso evita que o empresário fique devendo imposto. Claro. Eu, aqui na ponta, tenho que pagar 3%. Aham. Isso cria uma cultura boa, porque a gente vê muita empresa hoje se arrebentando com os Sim. impostos. Por quê? Porque é a última coisa que a gente paga. E agora não vai mais ter jeitinho. E o ponto do... Eu já não tenho, porque Uhum. hoje os meus Sim. clientes são indústrias e supermercados, tudo é E crédito. dói, né? Nossa! Dói. Viu? Porque você não tem a saúde, tipo, né? Assim, eu tenho certeza, você paga um plano de saúde, você paga, enfim, Sim. tudo você paga. Porque você não vai ficar afogando ali o sistema único de saúde se você tem condições de pagar um plano de saúde. Sim. Você vai deixar pra quem E precisa, o plano de saúde tá ruim também, né? né? Então, mas assim, então tudo você paga. Tudo é pago. Sim. Pro retorno ser pouco. Por quê? Porque, claro, a gente sabe que o nosso país é muito grande, que é muito custoso, enfim. Mas dói pagar. Você pagar também 27,5% do imposto de renda. Mas veja, é aquilo, você paga 27,5% de imposto de renda, você paga 20 e tantos por cento do imposto da mercadoria. 70 e poucos para importar. Na prática, Nossa. hoje a gente vai lá comprar um item de R$ 10 no mercado, aquele item, na verdade, custa R$ 2, o resto é imposto. Dói. Ou os carros. Estados Unidos vai comprar um carro, é muita diferença. Não, é surreal, né? Hoje Você vai lá... o meu carro, que não é nada, vale, tá louco, 50 mil? E um carro que, sei lá, 5 anos atrás valeria 20? O nosso dinheiro deixou de valer. Deixou. Agora tem essa loucura do que tá acontecendo com o dólar, né? A previsão é o dólar chegar a 4,40. Aham, Falei, isso é bom, mas gera um baque. com certeza. Porque a economia tava, exportando. Uhum. Agora, com a queda, desvaloriza. A nossa moeda tá valorizando? Não. E o que motivou essa queda? É muito interesse escuso, né? Mas, Aldo, eu quero te agradecer por essa conversa, por esse bate-papo.
O papo vai, né? Nossa, a gente foi em várias áreas, né? Aham. Não falamos de carro antigo, mas é porque não dá tempo mais. Não, né? Mas Melhor isso que é nós. outro, viu? Vamos guardar os carros antigos, porque daqui 5 anos não tem mais. Isso aí Sim, vai ser ouro, sim. sabia? Já tá difícil, né? Tem É. que fazer um evento de tecnologia com carro antigo aqui, né? A gente vai fazer evento, vai trazer carros antigos para mostrar para essa molecada o que que era um carburador, o que que é o. A gente vai, Ah, legal, ó. Uma é, ideia aí, pegar uma Brasília, transformar ela num carro de polícia. né? Por Daí que não? colocar as câmeras de segurança da PROC no carro para eles verem a tecnologia. Dá pra fazer. Vamos, fechado. Ó, tá Já. gravado. Tá bom, tá bom. Show de bola. Obrigada, Aldo. Eu que agradeço. E obrigada a você que está nos assistindo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.